Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Greg. Bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como é que se usa o Document AI do Google, né? É muito mais do que só o Document AI. Vou ensinar para vocês como é que a gente faz o CR usando ele, como que a gente passa o texto extraído para o Gemini e como que a gente faz o retorno de um JSON estruturado com os campos e os valores que estão nesse PDF que nos interessam, né? Então, um fluxo de ponta a ponta que vai desde a parte de fazer o OCR, passar por IA generativa e retornar um JSON estruturado que a gente mesmo vai definir através de esquemas, tá? Então, bora lá. Eu já criei um projeto aqui no Google chamado Document AI, né? Tá? Para você criar um projeto é bem fácil, é bem tranquilo. Só entrar no GCP, criar um projeto. Você já vai vir para a tela dele e o Google vai dizer em qual deles você está trabalhando. Eu já vou aproveitar e copiar aqui o nosso ID do nosso projeto. Mas beleza. Uma vez que eu copiei o ID, eu vou vir aqui na barrinha de pesquisa e procurar por Document. Primeiro aqui, Top Results, Document AI, é um produto. Vou clicar nele. E aqui no menu da lateral esquerda, a gente tem aqui galeria de processadores, né? Então, clicando aqui, a gente tem todos os produtos do Document AI que o Google nos oferece. São alguns, tá? Então tem aqui o Invoice Parser para notas fiscais, né? Tem outros aqui que só funcionam em documentos dos Estados Unidos, como a licença de motorista, né? Aqui o passaporte, enfim. Esses aqui, como o próprio Google descreve eles aqui, eles são especializados, né? Então são para documentos específicos de um domínio. O que eu quero é só aqui um Document OCR, né? Um OCR, que identifica e extrai textos em diferentes tipos de documentos. Posso clicar nele aqui, colocar um nome nesse processador e clicar em criar, tá? Quando você clicar aqui em criar, o Google já vai te redirecionar para a página do seu processador. Eu já criei o meu aqui. Posso clicar aqui em meus processadores. Tá aqui o processador que eu vou usar. Eu já vou aproveitar que tem as informações aqui. Vou vir aqui. Eu já preenchi aqui, né? Mas como eu copiei antes lá o ID do projeto. Então, lá na página inicial, a gente copia o ID do projeto e cola ela aqui. Região é a US, então você pode copiar e colar ela aqui também. Opa, não copiei. E o ID do processador, mesmíssima coisa, a gente vai lá no painel, vai copiar ele daqui e colar aqui, né? A chave do Gemini a gente pega lá mais para frente ali dentro do Google Studio, não tem problema. Beleza. Uma vez que eu fiz isso, a gente pode seguir com o desenvolvimento, né? Como eu já tenho o principal aqui do processador do OCR configurado, eu já posso vir aqui e importar ele. Então, para a gente fazer o uso dele, a gente vai usar a biblioteca do Google, mais especificamente a Cloud, exatamente. A gente vai importar o Document AI. Beleza. Eu vou importar aqui para auxiliar também o nosso desenvolvimento, a biblioteca Typing e o... Por enquanto, só o Optional. Eu vou importar o OS também, para a gente manipular os documentos, né? Eles vão estar locais. Vamos lá, vou criar aqui uma classe chamada Google Document CR. Vou definir um MIME type. Vai ser um dicionário, onde a gente vai mapear os tipos, né, a extensão do arquivo para o tipo MIME dele. Então, por exemplo, o PDF.pdf vai ser um application/pdf. Também vou aceitar aqui, por exemplo, .jpg, vai ser um image JPEG. Enfim, acho que isso aqui já é suficiente. Se você quiser adicionar outros, você pode adicionar mais formatos de imagem, né? Como, por exemplo,
PNG. Mas por enquanto tá bom. Eu vou seguir aqui para o init. O nosso init ele vai receber alguns parâmetros. Um deles vai ser o project ID. Vai ser do tipo STR. Vai precisar da nossa location, que também vai ser um STR. Nosso OCR, procedure ID, que também é um OCR. É um STR. Beleza. Então, esse cara aqui, ele inicializa o início de OCR do Google Document AI. Beleza. Vamos verificar se todos os valores não forem fornecidos. A gente vai dar um raise aqui, falando que o Project ID, a Location e o ID do processador de OCR são obrigatórios. Caso nessa validação aqui passe, a gente pode instanciar o nosso cliente. Então, o nosso cliente vai ser o Document AI, Document Process Service Client. Aqui a gente vai passar o Client Options, que é onde a gente vai montar o nosso endpoint. Então, o API endpoint vai ser a location, barra Google Document, barra documentai.googleapis.com. Em seguida, a gente pode definir o nosso nome para o processador, que vai ser um self client.processorPath. E aqui a gente vai passar os nossos parâmetros. Então, o ID do projeto, localização e o ID do nosso processador de OCR. Beleza. Feito o init, a gente já pode avançar para a função aqui de extração. Então, vai ter um struct text. Obviamente, vai receber exatamente um file path. Sempre com o Copilot aqui nos ajudando, né? De retorno, a gente vai ter um optional str. Não vou usar o código que ele fez. Vamos começar verificando, então, if not, é um OSPath exists. File path, passa aqui. File not found error, legal. O arquivo não foi encontrado, boa. Caso passe nessa validação, a gente quer fazer o quê? A gente quer pegar a extensão do arquivo. Então, exatamente isso, um s.path, o split text. E aí a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai tentar pegar o MIME type desse cara a partir do que a gente mapeou aqui em cima, né? Então a gente pega a extensão dele para mapear o MIME type dele aqui. Agora a gente verifica. Se não tem o MIME type, tipo de arquivo, não suportado. Caso passe aqui, a gente pode iniciar o processamento. Então a gente pode iniciar com um try aqui e abrir o arquivo. Vamos abrir aqui o file path. O modo de read bytes está correto. As file. E aí eu vou ler esse documento, né? Isso aqui está correto. File.read. Beleza. O documento cru vai ser como, né? O raw document. Vai chamar nossa biblioteca de document AI e vai chamar o método raw document, que é para a gente passar com o quebrado. O content dele vai ser o file content, então é o que a gente acabou de extrair do PDF. Caso são os bytes, né? E o MIME type vai ser o MIME type que a gente extraiu ali em cima. Uma vez que a gente definiu isso, a gente pode definir a nossa request. Então vai ser o document AI, ponto. E aí tem aqui, process request, é exatamente esse que a gente precisa. Pelo menos no momento, tá? Existem outras formas ali de fazer isso, inclusive de maneira assíncrona. Não é content, que é name. Name, self processor name.
E o raw document é o nosso documento que a gente criou aqui. Beleza. Eu vou dar um print aqui. Aí, isso aí. Tá? Embaixo eu vou criar o nosso result. Vai ser self, bom, nosso cliente e pedir para ele processar um documento, né? Então, process document vai processar os documentos que a gente manda ali para ele, de acordo com uma requisição, que vai ser a que a gente montou aqui, né? Uma vez que ela foi completa, a gente quer retornar o result, só que a gente quer retornar o documento, e no documento a gente quer o texto. Para quem for trabalhar com outras coisas aqui, pode daqui a pouco retornar só o result, né? Que vai ter uma saída mais detalhada, enfim, um JSON mais grande. No nosso caso, só o texto já está ótimo. E beleza. Da parte do OCR é isso. Muito simples. Vamos agora passar para a parte do Gemini. Então, vou criar um novo arquivo aqui, chamar de Gemini Extractor. E aí, e a gente pode fazer um import do Gemini, né? Então, Gemini, que é from Google, na verdade. Import GenAI. Boa. Bora lá. Eu vou criar uma classe também. Gemini. Chamá-la de Data Extractor. Init. A API Key. Vai inicializar o serviço do Google. Aqui está correto. Beleza. A gente pode ter agora nossa função de extract data from text, né? Que é o texto que a gente vai receber. Text content, que vai ser do tipo str. E o retorno dessa função, acho que não pode fazer isso aqui, né? O retorno dessa função vai ser um esquema, pessoal. Vamos fazer isso num arquivo separado aqui. O Google Gemini nos permite criar esquemas, né? Então, são saídas estruturadas. Gemini Schemas. A gente não precisa de nenhuma instalação extra, né? Então, a gente pode passar aqui um esquema dele a partir do base model, né, do PyDentic, que ele vai retornar a resposta nesse formato, né? Um JSON nesse formato. Então, vamos implementar isso lá. Tá? Quais que eram os imports ali mesmo? Copiar aqui. Botar o trunco aqui também. Esse aqui a gente não precisa. Então, typing, eu vou importar o optional também. Eu vou definir uma classe chamada NFE Skin. Ela vai herdar aqui de base model. Eu posso colocar alguns campos que eu quero, né? Então, nome, activity code, vai ser um optional, um str, um campo, onde o alias dele vai ser
ser código da atividade econômica nacional. C, e o padrão vai ser none, né? Então vai ser um campo. Bom, outros campos que a gente pode ter aqui é um service list item. Tô com a nota fiscal aqui na mesa olhando, por isso que eu tô colocando os campos aqui. Depois a gente baixa alguma nota fiscal da internet e a gente testa para ver se funciona, né? Item da lista de serviços, default vai ser não também. Pode ter o número da nota fiscal, né? Número, pode ter a série, pode ter aqui o total value, seu valor total de produtos e o valor total da nota fiscal. Pode ser esses valores por enquanto. Aqui dentro a gente vai criar uma classe de configuração, exato, onde a gente quer popular populate by name igual a true. Beleza. E aqui dentro do nosso Gemini agora, a gente pode importar aquele esquema, né? Então, from esquemas. E dentro do core a gente vai criar um novo arquivo chamado init, de extractor também. Depois a gente vai precisar importar na main. Beleza. Agora deve funcionar isso aqui. Schema. Aqui. Schemas. Bom, vou deixar assim por enquanto, mas deve funcionar. Pelo menos deveria. Deixar o arquivo aqui. De novo. Não tá indo. Se o VS Code. Bom, a gente vê que o Copilot aqui já trouxe grande parte do nosso trabalho. Então eu vou dar um tab aqui para otimizar. Se não tiver conteúdo, a gente vai dizer que não pode ser vazio, ok. Pronto. A gente está pedindo para ele extrair os seguintes campos de texto da nota fiscal, que são os mesmos campos que a gente definiu nossa, no nosso esquema aqui, né? A diferença é que a gente não vai precisar disso. Beleza. O texto da nota fiscal. Beleza. Então, aqui nessa parte, a gente chamou de client aqui em cima, a gente chamou de client, então a gente vai acessar agora o models.generate content. E a gente pode dizer qual model a gente quer. Então, vou usar o Gemini 2.5 Flashlight, é um modelo rápido e mais barato. Mostra outro. Contents. A gente vai mandar ali o prompt. Tem que estar dentro de uma lista, né? Que é o formato do Google Gemini, aí, o formato que ele aceita.
E agora a gente vai fazer mais uma importação aqui em cima, que vai ser from google.genai port types. E aqui a gente vai passar uma configuração diferente. Eu vou criar aqui o configs type generation config. Dentro dela tem algumas coisas que a gente pode configurar. Uma delas sim é a temperatura, eu vou colocar 0. Nossa response MIME type vai ser um application JSON. E o response schema vai ser só isso aqui. E a gente também pode desativar a capacidade de reasoning do modelo, né? Então a gente pode. Eita, não. Desativar. Thinking budget dele vai ser 0. Beleza. Essa parte ali também está errado. A gente vai criar uma variável chamada validate data, onde a gente vai chamar a nossa NF schema ponto model validate JSON. A gente vai passar o response ponto. Então, se tudo der certo, a nossa esquema aqui, ele, ele vai ter. Ah, claro que não vai dar certo aqui, né? Agora que eu vi que tá faltando um ponto pai no final. Agora foi. Aí, aí ele vai ter o model validate JSON. Então ele vai validar o JSON retornado, né? Se retornou um JSON inválido, ele mesmo vai nos dizer isso. A gente não precisa cuidar dessa parte. Isso que é o grande triunfo aqui dessa tecnologia, onde a gente não precisa se preocupar com a validação do retorno, né? Caso dê certo, a gente pode fazer um dump JSON, fazer um by alias, seja igual a true. Valores nulos eu não quero excluir, eu quero que eles sejam retornados. A gente pode definir um nível de indentação, vou colocar igual a 2. Beleza. A nossa classe do Gemini já está praticamente pronta também. O esquema e o OCR aqui também. Acho que a gente pode ir agora ir para o nosso main.py e a gente pode importar. Então, do source clc.extractor.core, Gemini, vou ter o meu esquema. O esquema eu não vou precisar aqui, né? Aqui eu vou precisar do OCR. Vamos carregar aqui o loadinv, né? Então, .env, import loadinv, import OS. Como eu estou no ambiente virtual, não tem o .env. Então, vou dar um pip nele aqui. Beleza, instalou. Bom, vou criar aqui agora, pessoal, a função para rodar esse pipeline todo. Né? Que é o run, vai receber um file path, que vai ser do tipo str. Bom, vai carregar as nossas variáveis de ambiente. Isso aqui está correto. Vai verificar se não está ok. Vai criar o nosso OCR.
Vai extrair o texto, tá certo também. Eu acredito que tá tudo certinho aqui. Salvo essas variáveis aqui, né? Que a gente normalmente usa letras maiúsculas, né? Não minúsculas. E elas são variáveis de ambiente, são constantes, elas não vão mudar, enfim. Adota essa boa prática, né? Então vamos manter aqui. E agora, por último, beleza. A gente ainda não definiu a nossa variável do ChatGPT. ChatGPT não, né? Aí não. É, do Gemini. A gente pode acessar aqui o estúdio e pode vir nessa página aqui. A gente pode vir aqui embaixo, dar um Get API Key. Aqui, quem tem já vai ver aqui. Se não, pode vir aqui em criar uma chave. Pode escolher um projeto aqui, né? Que você criou, criar a chave em um projeto atual e ele vai retornar a chave para você. Você já pode copiar. Caso você não consiga copiar lá, você consegue copiar aqui. É só clicar na chave que ele aparece de novo para você copiar. Tá? Você copia ela e cola no seu ponto .env, né? Que é o seu Gemini API Key. O meu já está configurado, então não vou precisar mexer nele ali. Pode dar um if name igual a, name, igual a main. Deixa eu pegar uma nota fiscal aqui na internet. Por exemplo, arquivo, na verdade, de nota fiscal, né? Aqui a nota fiscal do notebook Dell. Vou colocar uma pastinha chamada examples. Salvar lá. A gente tem aqui. Bacana. PDF file path. Dá um clique com o botão direito, copiar o caminho relativo. Vamos rodar o pipeline para ver se dá certo. Eu já disse aqui que está processando, né? Nosso generation config. Vamos aqui. E não vai ser aqui, na verdade. Generation content. Generation. Isso aí. Vamos de novo. Imagino que deva dar certo agora. Não. Tá nós.
esse então, é o seguinte, brasileiro, vou colocar brasileiro abaixo. Primeiro, identifique, né? Se é uma nota fiscal de produto, fiscal eletrônica, NFE, ou uma nota fiscal produto eletrônica. Fiscal, é o seguinte, se é um nota fiscal de produto ou de serviço. Beleza. Depois que ele fizer isso, eu quero que ele extraia as informações relevantes para quê? Preencher a estrutura de dados solicitada. Beleza. Aqui agora eu posso mandar para ele um texto para análise. Afinal de contas, nosso CR vai retornar o texto todo da nota fiscal. Basicamente isso. Validate JSON, isso aqui está correto. Vamos de novo. Ver se agora dá erro, se está certo, se não vai. Eu acredito que não tenha nenhum erro no nosso esquema. Aí, ó, boa. Ele retornou, né, o próprio JSON aqui já. Só para a gente ter uma ideia aqui do PDF, do que ele retornou, né? Código de Atividade Econômica Nacional, realmente, acho que é algo que não vai ter aqui. Número de nota fiscal, 69, papapá. O número tá aqui, tá certinho. O número de série 25 aqui tá certinho também. E os valores aqui eu já vi que ele retornou também todos certos. Vou pedir para ele pegar o peso também, né? Total weight, peso total. Vou adicionar mais esse campo. Eu só vou rodar de novo aqui. Ver se ele pega. Passei aqui o. Nossa, 4.000. O notebook pesa 4.000 quilos. Tá bom. Imagino que deva ser 4 quilos, mas deve arredondar aqui. É. Algo que pode ser feito também, a gente está tratando tudo como STR, mas a gente pode, por exemplo, trazer aqui os valores como float, por exemplo. Então, se eu retornar aqui, olha só, ele traz aqui o float. Como a gente está falando de valor monetário, talvez seja interessante usar algo mais preciso. Então, a gente pode usar o decimal. Pode vir aqui e dizer que esses valores aqui eles são do tipo decimal. Talvez isso aqui dê um erro, porque o decimal ele não é um arquivo, um formato serializável, né, pelo JSON. Isso, ele dá erro. Eu precisaria de um retrabalho aqui para usar o tipo decimal aqui. Posso tentar converter ele aqui para serializável via JSON. Por enquanto eu vou manter float mesmo.
mas é algo que pode ser feito, inclusive recomendado, né? Principalmente quando se trabalha com, de novo, né, com valores monetários. Mas de resto, pessoal, é uma aplicação simples, é uma aplicação tranquila de fazer. Inclusive, esse tipo de nota fiscal aqui, a gente pode mandar direto pro chat GPT, né? A gente pode pegar os bytes dela e mandar direto pro chat GPT, não, pro Gemini. Ou pro chat GPT, né, se você quiser usar também. A lógica vai ser a mesma. O grande problema é que em alguns momentos as notas elas vão ser digitalizadas. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui alguma nota de exemplo. Essa nota aqui parece ser algo que a gente pode testar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvá-la como PDF, né? Vamos ver o que acontece. Se você passar isso aqui para o seu modelo, vai dar erro. Por quê? Ele consegue ler os bytes de um arquivo que tenha texto puro. Porém, não é o caso aqui, né? A gente não tem texto puro. Eu não consigo vir aqui e selecionar. Isso aqui é algo digitalizado, né? Escaneado. E aí dá erro. Nesse caso aqui, ele deve conseguir extrair as informações, mesmo sendo um PDF digitalizado. Então essa aqui é a grande vantagem, né? Olha só, ele trouxe aqui os dados de qualquer maneira. Então, número 108, número de série 001, total dos pedidos deu 28, né? E o peso, ele trouxe como null, mas aqui na verdade a gente consegue ver que é zero, né? Enfim, mas então a gente tem essa grande vantagem, né? Dessa maneira aqui com o OCR, a gente consegue fazer a leitura de arquivos digitalizados. Isso aqui talvez possa não ser a lógica principal da sua solução, pode ser uma lógica de fallback, por exemplo, mas é algo que funciona tranquilamente, né? Então, espero que tenha sido válido, né? Lembrando aqui que é o que a gente fez, usou o Gemini para extrair as informações que a gente queria, usou esquemas aqui do próprio Gemini para definir como é que a saída tem que ser, e usou o Document AI do Google para fazer o OCR em PDFs, tanto digitalizados quanto não digitalizados. Então cobrimos aí bastante coisa legal, bastante coisa útil que é usada no mercado. Então espero que vocês tenham curtido. Só um pequeno adendo aqui no vídeo, valeu. Na verdade, para você conseguir usar o Gemini, você tem que ter algumas coisas configuradas na sua máquina, né? Então, primeiro você tem que ter a CLI do Google Cloud. Então, aqui eu tenho já ela, né? Você pode instalar com o comando, bem fácil, bem tranquilo. Então, Google CLI, Google Cloud CLI. Primeiro link aqui você pode clicar, seleciona seu sistema operacional, copia e cola aqui no PowerShell mesmo. Aqui tem um instalador também que você pode baixar, se você quiser. Só clicar aqui e baixar ele. No meu caso aqui, vocês podem ver que eu baixei e instalei. Teve algum problema aqui que não rodou o comando no PowerShell, enfim. Uma vez que vocês instalem, esse comando de gcloud -version já deve funcionar. Porém, quando vocês forem executar o pipeline todo aqui, provavelmente vai dizer que vocês não têm permissão. Para isso, vocês vão ter que autenticar na cloud do Google via comando. Então, vocês vão usar o comando gcloud, padrão da CLI do Google, auth, de authentication, e vão autenticar uma aplicação. Essa aplicação ela vai ser uma aplicação default. E o que vocês querem fazer é o login.
Rodando esse comando aqui, dando Enter, o Google vai pedir para você autenticar na sua conta, vai dizer aqui quais serviços que você vai ter que dar permissão, no meu caso eu já tenho, porque eu já configurei isso. E aí você pode clicar em continuar, e aí sim, quando ele falar que está autenticado, tá tranquilo, tá desimpedido, pode rodar o seu projeto ali que vai dar certo. Inclusive vai dizer aqui, ó, que as credenciais foram salvas, você pode ir lá e conferir depois. Tá, então essas credenciais aqui é de onde o Google Cloud, ali, né, o do OCR, ele vai puxar as credenciais para validar a execução na sua máquina. É como os credentials lá da AWS também, né, que também existe o arquivo. Ele vai dizer que seu projeto foi adicionado para o ADC, e aí você pode continuar usando aqui, né, você pode usar o Google Client. Lembrando que isso aqui tem custo, tá, pessoal? Então o Google ele cobra. Não é tão barato assim, mas para casos de teste, né? Uma, duas chamadas ali, eu acredito que vai ser bem barato, menos ali de R$ 3. Então, caso vocês queiram testar, acho válido, mas lembrem-se que o Google vai cobrar, tá? Então agora sim, fechou, pessoal. Espero que dê tudo certo aí no projeto de vocês. Valeu!